B2 Então, nessa questão ele pede simplesmente calcule os seguintes limites laterais. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o limite normalmente. Se a gente colocar o 2 no lugar do x, vamos ter indeterminação, não tem como resolver limite. Se não tivesse indeterminação, é sempre a primeira tentativa que a gente tem que fazer. Substituir o valor que o x está tendendo. Nesse caso específico, a gente tem que saber aonde essa função do módulo se encaixa no meu domínio. O meu domínio vai ser x tendendo a 2 pela esquerda, que é esse sinalzinho aqui. Então, dentro do módulo, eu tenho um tipo de função, que é uma função quadrática. Antes de resolver o limite, eu tenho que eliminar o módulo. Por quê? Para eliminar a indeterminação, eu tenho que transformar essa equação, essa expressão. Só que essa expressão, que é uma função, ela está dentro de um módulo. Eu não tenho como transformar. Mas, como que eu elimino o módulo? Me baseando nesse domínio. Eu vou para o tipo de função que está lá dentro. X ao quadrado menos 3x menos 4. E estudo o sinal dela. Sabemos que é uma função quadrática, né? Podem ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais, uma raiz só, né? Ou nenhuma raiz. Depende do delta. Ou direto por soma e produto, tá? Eu gosto de usar muito soma e produto, vocês vão ver isso. Usando soma e produto, eu tenho que saber que dois números multiplicados dão menos 4 e somados dão mais 3. 4 e menos 1. Vocês vão fazer por Bhaskara, se preferirem. Vão achar essas duas raízes aqui. Essas duas raízes, como essa tem duas raízes, elas vão aparecer no estudo de sinais. Tá? Menos 1 e 4, na ordem. Lembrando que quando eu falo de limite, bolinha aberta. Menos 1 e 4. Como que eu estudo sinais? É uma parábola. Como o A é positivo, com cavidade para cima. Então, eu faço a parábola que passa pelos dois pontos com cavidade para cima. Feito isso, estudo de sinais. Quem está para cima? Positivo. Quem está para baixo? Negativo. Feito o estudo de sinais da função que está aqui dentro, a gente tem nesses dois pontos, menos 1 e 4. Tá. Pela esquerda do menos 1, a função é sempre positiva. Entre menos 1 e 4, a função é sempre negativa. De 4 ao infinito, a função é sempre positiva. Aí a gente vai para o domínio do limite. Ó, o que ele fala? X tende a 2 pela esquerda. Aonde está a esquerda do 2? Para a direita do 4? Para a esquerda do 4? Para a direita do menos 1? Ou para a esquerda do menos 1? Aonde está essa esquerda do 2? Ó, 2 pela esquerda. Né? 0, 1, 2. O menos 1 está aqui. Eu quero 2 pela esquerda. Ó, quando eu falo pela esquerda, são os valores mais próximos de 2 pela sua esquerda. Vai estar entre menos 1 e 4. Por quê? Pela esquerda do 2, ele está para a direita do menos 1. Ó, e está para a esquerda do 4. Então, eu sei que quando eu for trabalhar no domínio, quando x tende a 2 pela esquerda, eu sei que todos os valores dessa função aqui de dentro, que a gente estudou o sinal, todos os valores vão ser negativos. Então, eu tenho que tirar daqui de dentro negativamente. Então, quem está lá dentro
vai sair negativamente. Então, feito o estudo de sinais, a gente viu que é negativo, você vai tirar o que está ali dentro do módulo negativamente. Então, vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a 2 para a esquerda. Isso aqui sai num parênteses. Pronto, eliminei meu módulo. Mas a gente não viu que ele sai negativo? Então, menos na frente. Tá? Embaixo eu não fiz nada. Agora a gente consegue resolver. Por quê? Distribuir esse menos aqui dentro. Eu vou ter menos x ao quadrado, mais 3x, mais 4 menos 6, menos 2. Sobre 2 menos x. Agora acho que dá para mexer. Por quê? Menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Eu transformo isso aqui num produto de duas retas com essas duas raízes. Então, ó, esse aqui vai virar, se é 1, é x menos 1, porque ele é a raiz disso aqui, vezes, se é 2, x menos 2, porque é raiz que tem que dar zero. E embaixo tem 2 menos x. E aí, consigo eliminar o 2 menos x agora? Então, eu vou escrever esse x menos 2 de uma forma fatorada, colocando menos 1 em evidência. Se eu colocar menos 1 em evidência, ele inverte. É o que você escreveu aí. Vou aqui para cima. Vou começar com x menos 2 em vez de começar pelo x menos 1. Então vai ficar menos. Entenderam o que eu fiz? Ó, eu coloquei menos 1 em evidência aqui, trocando a ordem. Ó. Era x positivo e 2 negativo. Como eu coloquei menos 1 em evidência, o 2 ficou positivo e o x negativo. Para que eu fiz isso? Para poder igualar o meu denominador. Lembrando que esse menos na frente é menos 1 que multiplica, né? Então, como é multiplicação, eu posso eliminar. Então, ó, esse corta com o de baixo, sobrando menos 1 que multiplica x menos 1, que sobrou, já posso botar um menos x. Ó. Não tem ninguém embaixo que deu 1, então sobrou 1 menos x. Limite de 1 menos x, não preciso colocar mais, não tem mais indeterminação, é só substituir o 2 lá. Lembrando que não é 2 negativo, é 2. 1 menos 2, menos 1. A gente vai trabalhar dessa forma. Tá? Limite lateral. Apareceu o módulo, não se assuste. A gente, com certeza, o de baixo vai ter indeterminação. E você não consegue eliminar porque o módulo está atrapalhando. Então, é esse processo sempre, gente. Pega a função, a partir de agora, apareceu o módulo, pensa no que está dentro como uma função. Quais são as funções que a gente aprendeu lá de pré-cálculo? Reta, parábola e só. Para a gente aqui o que vai importar é reta e parábola. Então, ó, peguei a parábola, aí que eu já paguei, estudei o sinal dela. O sinal dela me dava duas raízes. E uma dessas raízes comportava o valor que o x está atendendo, que é o nosso domínio. Então você tinha que ir lá, se eu tinha o 4 e o menos 1, aonde encaixa o 2 pela esquerda? Pela direita do menos 1, que também é pela esquerda do 4. A gente vê que eram valores negativos. Esse negativo, você tem que tirar essa função negativamente do módulo. Invertendo o sinal, menos 6, chegava aqui, estudava o sinal do não, encontrava as raízes para transformar nesse produto, para eliminar o de baixo. Aí, quando transformava o produto, não batia de cara. Outra técnica de faturação.
Eu botei menos 1 em evidência nesse aqui para poder igualar o de baixo. Eliminei o de baixo. Se o limite fosse só 2 sem ser pela esquerda, melhor ainda. Se fosse 2, independente de ser pela esquerda ou direita, a gente viu lá pelo estudo de sinais que dava menos 1 e 4. Né? Era aquela parábola, negativo aqui, positivo aqui. Mesmo que não fosse 2 pela esquerda, aonde que está o 2 aqui? Então, entre menos 1 e 4. E entre menos 1 e 4 é tudo negativo. Também sairia negativo. Seja pela esquerda, direita ou o próprio valor. Né? É o ponto ou as suas laterais. É P3, tá, gente? Primeira tentativa que a gente tem que fazer, independente se são limites infinitos ou não. X tende a menos 6 pela esquerda. Eu vou tentar botar o menos 6 aqui. Aqui dá 36. 36 menos 6, 30. Aqui dá menos 30. 30 menos 30, 0. 0 elevado a 4, 0. Concluindo que não dá para calcular direto. Aqui, esses limites infinitos, a gente tentou resolver pelo limite normal. Não deu. Colocando o 6 aqui, não vai. Depois, a gente vê que a nossa indeterminação está aqui embaixo. Aqui embaixo, função quadrática, que não tem o que fazer, porque ela está elevada à quarta potência. Então não posso mexer nada aqui. E aqui uma função afim, uma função do primeiro grau. Eu não consigo manipular essa função de forma que apareça essa aqui. Então essa é uma nova técnica de limites infinitos. São os limites que resultam infinito. Como que a gente chega no limite que resulta infinito? É uma técnica direta. A resposta vai ser sempre essa. Ó. Aqui vai acontecer alguma coisa que vai resultar infinito. E acabou. A única diferença que vai acontecer é o limite vai ser positivo, o infinito vai ser positivo ou negativo. Como chegar no infinito positivo ou negativo? Primeiro, o que atrapalha chegar no infinito? É essa função aqui que está no denominador, embaixo. A função que está em cima tem alguma restrição? Não tem. Como não tem restrição, eu pego o menos 6 e coloco aqui em cima, no lugar do x. Ficando 2 que multiplica menos 6, resultando menos 12. Esse menos 12 eu guardo só o seu sinal. O que importa para o infinito é o sinal. Então, como não tem restrição, eu substituo. Aonde tem restrição? Embaixo. E essa restrição de baixo é uma quadrática elevada à quarta potência. Então, sempre vocês vão fazer o quê? Eu quero saber... A gente sabe que esse valor aqui tende a 0, lembra? Colocando o menos 6 aqui vai ser 0. Então, a gente já sabe que esse valor tende a ser 0 embaixo. Falta saber, para chegar no infinito, com que sinais isso aqui vai ser o 0. Por que lado? Se eu quero saber por que lado, eu pego isso aqui de baixo e estudo os sinais. A minha pergunta é, como que eu estudo o sinal dessa parábola elevada a 4? Eu tenho uma parábola elevada à quarta potência. Eu poderia estudar 4 parábolas, porque são 4 multiplicações. Eu botaria outra parábola, outra parábola, outra parábola. Cada uma com seu estudo. Lembrando que é a mesma. Tá? Mas, não sei se vocês vão lembrar, qualquer sentença elevada a expoente par. O resultado é sempre o quê? Qualquer sentença elevada a expoente par é positiva. Aí eu pergunto, eu preciso estudar o sinal dessa parábola para saber como vai tender a 0? Não. Se essa parábola, digamos aqui, vou testar para vocês entenderem. Ó. Essa parábola vai ter 2 raízes. Multiplicados dão menos 6 e somadas dão menos 5. Que 2 números multiplicados dão menos 6 e somados dão menos 5. Menos 6
e 1. Essa parábola tem um A positivo, então ela é com cavidade para cima. Quando a parábola é assim, estudo de sinais dessa forma. E olha que interessante, o valor que o x está atendendo aparece aqui como raiz. Gente, sempre vai acontecer isso. Quando a gente for ver limites infinitos, o que você tiver que estudar o sinal, que for restrição que vá a zero, você vai colocar e o valor que o x tende vai aparecer ali. Por quê? Aqui automaticamente você tem a resposta de como vai tender a zero. Ó, eu quero x tende a menos 6 pela esquerda. Pela esquerda do menos 6 são valores positivos. Então, essa parábola tende a zero com valores positivos. Aí, qual vai ser a resposta do infinito? Ó, lembrando que é uma divisão, né? Só reproduzir essa divisão. Lembrando que o que importa são só os sinais. Menos dividido por mais, menos resposta, menos infinito. Fim de questão. Ah, e eu não falei também. Esse aqui foi o estudo de sinais da minha parábola. Mas a minha parábola está elevada a 4. Elevada a expoente par. Aqui, o que é positivo vai ser sempre positivo. Se fosse pela direita, tinha dado negativo. Mas como ela está elevada a 4, também seria positivo. Tudo seria positivo. Então não perderia. Então, gente, se vocês tiverem uma função que vocês têm que estudar o sinal, mas ela tiver toda elevada ao expoente par, não se preocupe em estudar o sinal. É sempre positiva. Então, tende a zero com sinais positivos, com valores positivos. Então, só resta dividir os sinais. Limites infinitos, gente, é sempre dessa forma. O que não tem restrição substitui o valor e acha o sinal. O que tem restrição, estuda os sinais. E no ponto que ele determinou, pela esquerda do menos 6. Então, do menos 6 para cá, é o valor do sinal que vai entrar lá no zero. Dividir os sinais, joga o sinal para o infinito. E a resposta é sempre infinito. Então, o que vai importar ali vai ser se é infinito positivo ou negativo. Questão 6. Eu quero desenhar o gráfico dessa função. Só que, caramba, como é que eu desenho um gráfico de módulos sobre uma reta? Como é que eu vou desenhar o gráfico de uma função quarta dividida por uma quadrática? Só o x menos 5 que a gente consegue desenhar aqui. Mas eu posso melhorar. Por quê? Módulo de x mais 1. Se o x for menor que menos 2. Tá? X mais 1. O que tem dentro do módulo? Uma reta. X mais 1. E essa reta passa no ponto menos 1. E é uma reta crescente porque o A é positivo. Como ela é crescente, negativo para cá, positivo para cá. Aí eu pergunto para você. X, ó, essa função tem essa composição só se x for menor que 2. Lembrando que aqui o estudo de sinais dessa reta é no eixo x. Aonde que x é menor que menos 2 aqui? Para a esquerda do menos 1 ou para a direita do menos 1? Pela esquerda, porque na reta numérica, menos 2 está para cá. Então, para a esquerda do menos 2 está mais para cá ainda. Ou seja, esse módulo, o que está lá dentro, vai sair negativamente. Então, eu reescrevo. Reescrevendo ali, eu vou ficar menos x mais 1 sobre x mais 1. E aquela essa função, menos x mais 1 dividido por x mais 1, vai ser menos 1. Então, eu posso reescrever isso aqui como menos 1. Aqui, 16 menos x a quarto. 16 menos x a quarto, ó, diferença de dois quadrados. 4 ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter 4 mais x ao quadrado, que multiplica 4
menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Ah, é x ao quadrado mais 4 aqui embaixo. Eu botei 1. Por quê? Ó? Aplicando diferença de quadrados, eu chego nessa aqui. E ó, x ao quadrado mais 4 e 4 mais x ao quadrado é a mesma coisa. Chegando em... Essa função virou a função 4 menos x ao quadrado. Então, aqui virou menos 1. Isso aqui virou 4 menos x ao quadrado. A gente vai reescrever essa função dessas formas. Feito isso, só esboçar o gráfico. Então, se eu for esboçar o gráfico dessas funções, primeiro vou começar pela de cima. É uma função constante, que é da forma y igual a 1. Então, eu vou no y, perdão, y igual a menos 1. Então, eu vou lá. Onde é que está menos 1 para y? Está aqui, vou botar aqui. Menos 1. O menos 1 para y está aqui. Nessa parte passa uma reta que corta o ponto menos 1 para y. Uma reta constante. Agora, 4 menos x quadrado é uma parábola. X menos 5 agora é uma reta. Y igual a x menos 5. Agora vamos para as condições. O que ele diz nas condições aqui? Ó. Primeiro gráfico, que é o menos 1, que é esse aqui. Só vai ter desenho de gráfico se x for menor que menos 2. Menor que menos 2 está aqui. Ó. Então, ó, só para me ajudar, ó, a partir daqui é onde vai ter o desenho desse gráfico. Tem que ser menor. Então, daqui para lá não tem desenho. Então, essa reta é só daqui para a esquerda. E repara, x menor não é menor ou igual. Se é menor, a partir desse gráfico, bolinha aberta, porque é menor, não menor ou igual. E o resto do desenho eu apago. Beleza. Segundo gráfico, 4 menos x ao quadrado, que é essa parábola toda. Só que ela só vai ser desenhada entre menos 2 e 3. Menos 2 está aqui e o 3 está aqui. 3. Então, só vou ter desenho de parábola até o 3. Então, vou só para linkar aqui, ó. Só vai ter parábola até aqui. Nesse espacinho aqui. Então, daqui para lá não tem isso. E para a esquerda do menos 2 também não tem parábola. Então, ó, do menos 2 ao 3 só que desenho na parábola. Deixa eu refazer a reta. Agora, vamos ver, ó. No menos 2, menor ou igual. Então, fechada. Bolinha fechada no menos 2. Lembrando que também esse menos 2 também serve para a bolinha aberta da outra função. Aí eu fiz só essa aqui para ligar eles. E em 3, ó, é menor que 3. Então é aberta. Então aqui, ó, aberta no 3. Próximo gráfico. X menos 5. Se x for maior que 3. Então esse gráfico aqui só vai ser desenhado maior que 3. Do 3 para x para lá. Do 3 para cá não tem gráfico. E maior ou igual. Então, ó, quando começar o gráfico, bolinha aberta. Finalizando o desenho do meu gráfico. Ó.
Vou deixar o menos 5 aqui só para simbolizar que a gente usou ele, mas não preciso mais de gráfico. Então, meu gráfico está aqui. É a reta menos 1, que vem até o ponto aberto em menos 2. Depois, parábola começando no ponto fechado em menos 2, porque ó, menor ou igual. E terminando... Deixa eu tirar esse ponto aqui para não atrapalhar. A gente nem usou ele. Quer dizer, usou para desenhar a parábola, né? Então, a parábola que vem até o ponto 3. E ó, como era menor, aberto. Depois a gente tem a reta x menos 5, que começa no ponto fechado para 3, porque era maior ou igual, e vai para o infinito. Agora ele quer limite quando x tende a menos 2 pela direita. Letra A. Limite da função quando x tende a menos 2 pela direita. Observando o gráfico, qual é esse limite? Ó, tende a menos 2 para x pela direita. Direita do menos 2 está para cá. Ó. Então eu tenho que chegar graficamente no menos 2 pela sua direita, com um gráfico. Então ó, o meu gráfico pela direita está aqui. Ó. Então eu vou chegando até o menos 2 pela direita, pelo desenho do gráfico. Ó. Chegando no menos 2. Quando eu chego no menos 2 para x, em cima do ponto certinho, qual o valor para y aqui? Resposta: 0. Letra B, limite. Agora ele quer menos 2 pela esquerda. Como que eu chego no menos 2 pela esquerda? É o mesmo ponto para x, mas qual gráfico eu vou usar? Porque ó, eu quero chegar no ponto menos 2 para x pela esquerda. Pela esquerda eu tenho esse gráfico. Vocês vão sempre utilizando as partes do gráfico. Então é esse gráfico. Chegando pela esquerda, ó, cheguei aqui. Qual o valor para y aqui? Não está aqui, mas está aqui. Eu esqueci de botar de novo. Se a gente for só para simbolizar, ó, aqui para y, menos 1. Então, ou seja, as respostas dos limites são a correspondente em y para o valor que tende a x, utilizando a lateral do gráfico. Se eu quero saber o limite quando x tende a menos 2, vai ser o valor que for igual nos dois. Por exemplo, eu quero o valor no x ponto menos 2. Pela esquerda dele. Pela direita do menos 2. Deu 0. Os valores são iguais? Não. Se os valores não são iguais, não existe limite no ponto. Lógico, se fossem iguais, qual o valor do limite no ponto? O mesmo valor. Se deu 0, 0, 0. Se fosse menos 1, menos 1. Limite no ponto, menos 1. Deu diferente, os laterais, não existe. Para vocês definirem se esses limites existem ou não, não precisa do gráfico. Basta examinar a função. Tá? É o que vai acontecer nesse caso aqui. Nesse caso, quando x tende a menos 1, ó, bate nesse ponto do gráfico. Só que eu não sei que correspondente eu tenho y. Lógico, é uma questão PP. Vocês têm que saber pegar aquela função e desenhar um gráfico. Lembrando que no EP1 tem questão só disso, para esboçar gráfico. Tá? Mas como no nosso caso é para limite, por exemplo, esse limite menos 1, eu não sei, quando x tende a menos 1, eu não sei que ponto que bate para y. O que vai acontecer? Eu vou ter que utilizar o que ele deu na função. Limite de f quando x tender a menos 1 pela esquerda. A esquerda do menos 1 está para a direita do menos 2. Então, quando x for, ó, quando menos 2 for menor ou igual a x, é esse pedacinho aqui que comporta pela esquerda do menos 1. Então, é essa função que está aqui no lugar do f. Então, você vai colocar ela ali. Ó. Limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. A função f é dessa composição. Mas por quê? Porque era pela esquerda do menos 1 e esquerda menos 1 está aqui, para a direita do menos 2. Por isso eu usei essa composição para essa f. Aí eu calculo. Não tem restrição, coloco menos 1 aqui. Menos 1 ao quadrado,
1. 4 menos 1. 3. Então, esse é o limite de menos 1 pela esquerda. Lembrando que só vai ter se bater as 3. Então, agora vamos ver pela direita. Pela direita do menos 1, é o que está para lá. Também está para a direita do menos 2. E para a esquerda do 3. Então, também essa função. 4 menos x ao quadrado. Que a gente já sabe, colocando menos 1, dá 3. Como os limites de menos 1 pela esquerda e pela direita são iguais, limite de x tendendo a menos 1 de f vai ser 3. Porque quando os limites laterais são iguais, o limite no ponto é o mesmo. É assim que a gente faz. Porque agora é só separar propriedade de limite. Lá na nossa aula 1, eu vou separar os limites. Eu tenho esse limite. O que importa é o seno sobre esse. Então, ó, x mais 4 sobre x que multiplica x mais 2. Menos 2, perdão. Que multiplica o outro limite, que eu vou escrever da forma do limite trigonométrico fundamental. Eu vou forçar, ó. Por quê? Esse limite, pela nossa propriedade, é 1. Esse aqui eu calculo. Se eu colocar 1 aqui, dá para resolver. 1 menos 2 menos 1, vezes 1 menos 1. 1 mais 4, 5. 5 dividido por menos 1, menos 5. Esse aqui deu 1. Menos 5 vezes 1. Menos 5. A função cujo gráfico está esboçado é essa função aqui em azul. Ó, meu gráfico, quanto mais para a direita eu for, que valor para y não ultrapassa? O meu gráfico, quanto mais para a direita eu vou, porque ó, eu tendo para mais infinito. Quanto mais para a direita eu vou, ele vai se aproximando de quem para y? Qual o valor de y? Vai se aproximando cada vez mais aqui. Mas ele não ultrapassa. Isso. 0. Por isso, quando x tende a mais infinito, você observa o gráfico quando ele for totalmente para a direita. O último pedaço dele para a direita, ó, e vê aonde ele não ultrapassa para y. Repara, ó, em y, ele não vai para cima. Ele não vai fazer isso aqui para cima. Ele vai sempre indo para a direita, mas nunca passa desse ponto. E para y esse ponto é 0. A gente vai ver na semana que vem que essa reta aqui toda, que é o próprio eixo x, é uma assíntota horizontal. A assíntota é exatamente o limite que a gente está estudando. Agora vamos ver quando x tende a menos infinito. Se ele tende a menos infinito, eu vou sempre para a esquerda. Indo para a esquerda, ó, vou pegar o gráfico e vou sempre para a esquerda, lá para menos infinito. Ó. De que ponto ele não ultrapassa para y? Quando eu vou sempre para a esquerda, ó. Isso aí, 0 também. Então é assim que a gente faz essa questão. Se eu for observar 5, qual vai ser o valor? Quando x tender a mais infinito. Ó, eu vou pegar o desenho do gráfico que está em azul e vou sempre para mais infinito. Ó. De que ponto? Vou aumentar aqui. Ó, vou para mais infinito. De que valor ele não ultrapassa y? Ó o tracejado vermelho. De que valor não vai ultrapassar para y? Agora, quando for para menos infinito. Ó, agora eu vou para menos infinito com gráfico, é o azul. Ó. Vou lá para menos infinito. Ó. Ele não vai ultrapassar de um certo ponto para y. Ó.
É só ver o tracejado.